pessoal, tudo bem com vocês? Bem, hoje eu tô aqui para fazer uma resenha barra análise do livro, do primeiro livro que eu terminei esse ano, que é O Apanhador no Campo de Centeio, que é um livro bem fininho. E esse vídeo terá, sim, alguns spoilers, só que, sinceramente, caso você queira ver o final, queira ver até o final, assista, porque aqui não tem grandes acontecimentos esse livro, ou seja, são acontecimentos do cotidiano e não são grandes spoilers, então você vai ficar impressionado com nada do que eu disser e provavelmente quando ler também não ficará impressionado com nada do que você ler neste livro. Bem, o Apanhador no Campo de Centeio era um livro que eu queria ler há muito tempo porque eu tinha visto em algum lugar, ou lido em algum lugar, que era A Morte da Juventude. E eu cheguei à conclusão de que, para ser a morte da juventude, seria uma transição entre a fase jovem e para a fase adulta. Só que, então eu pensei que seria algo filosófico, eu li a sinopse do livro falando que seria de algo com bastante questionamento, sobre um personagem que questionava bastante, que saía numa viagem questionando e via o mundo como ele era. E eu pensei que seria algo que realmente me daria grandes reflexões e seria uma narrativa profunda e dolorosa. Não foi nada do que eu pensei. Não chegou a ser decepcionante essa quebra de expectativa, até porque no primeiro capítulo eu já me notei que não seria nada do que eu pensava que seria. Só que ainda assim foi frustrante, porque o personagem protagonista em si é frustrante. Para dar uma sinopse antes de começar a análise, para falar um pouco sobre o livro, o protagonista, o livro é narrado em primeira pessoa e a narração do livro é ótima, é uma narração super fluida. Quem narra esse livro é o Holden Caulfield, que é o protagonista. O Holden Caulfield, ele narra quando ele tem 17 anos, ele narra o passado dele e alguns acontecimentos do passado dele quando ele tinha 16 anos. E é uma narração tão gostosa, porque é uma narração tão jovem. Ele narra com bastante palavrões e bastante gírias. E a narração formula muito bem a personalidade do personagem, ou seja, os dois se encaixam perfeitamente, é algo muito agradável. Então, contra a narração, não tenho nada a dizer. Eu adorei a narração do livro, já que eu estou acostumado a ler, esse aqui é um livro clássico, os livros clássicos são sempre mais rebuscados e mais difíceis de se ler, né? Porque a norma é culta, a norma é erudita. Mas esse aqui não é, esse aqui é suave de se ler. Só que acontece que o protagonista é muito chato. Então o protagonista narra sobre quando ele foi expulso da escola dele, a Pense, e ele sai numa viagem por 3 dias, um pouco antes do Natal. Então ele vai viajar para Nova York durante 3 dias antes do Natal. Eu pensei, uau, aí vai ser o começo do livro. Porque fica, acho que uns 6 capítulos, fica com o protagonista na escola. E são tipo assim, daí eu comecei a ficar, porra, mano, isso vai mudar, né? Desculpa o palavrão, isso vai mudar, né? Porque tava chato, já tava chato. Eu pensei que quando ele saísse da escola, a narrativa ganha a narrativa ganha novas reflexões e ganha um novo aspecto. Só que não foi nada disso. O personagem é o mesmíssimo do início ao fim. Isso não me incomodaria tanto, talvez não me incomode tanto, se o personagem não fosse tão chato quanto ele é. Porque afinal, gente, a gente lê um livro e vê um filme com essa concepção de que o personagem do filme ou do livro tem que mudar, tem que evoluir, tem que se alterar, porque nós temos esse egocentrismo de pensar que nós, como pessoas, estamos mudando constantemente, evoluindo constantemente, que o personagem do livro também tem que evoluir, sendo que não é assim. Entende? Então eu pensava que, na minha cabeça, o Holden ia sair para essa viagem em Nova York, daí essa viagem em Nova York faria ele mudar e evoluir. E eu fiquei pensando, mano, tá certo que ele não evoluiu, tá certo que ele é o mesmo do início ao fim, até porque se eu saísse numa viagem, eu não voltaria evoluído e completamente diferente do que eu sou. Entende? É muito difícil você mudar, é muito difícil você mudar drasticamente ainda por cima. E não acontece com o Holden. Então isso é bem realista. O livro em si é muito realista. Talvez seja por isso que seja frustrante, porque o personagem ele é muito real. O personagem, tipo... Eu não acho que... Eu li algumas resenhas que defendiam o Holden falando que ele era um personagem incompreendido. Na verdade, eu compreendi muito bem o Holden, por isso que eu acho ele tão chato. O Holden é chato mesmo. Se você... mas ele é chato porque nós estamos acostumados a ler livros sobre jovens que têm consciência de classe, por exemplo. O Holden não tem nenhuma consciência de classe. Ele é um garoto branco, acho que da década de 70, de 80, 90, que é razoavelmente rico, bem financeiramente, a família dele, e que ele não tem grandes questões na vida, ele não sofre grandes preconceitos.
não sofre grandes coisas, a sociedade não é nada contra ele, entende? Então ele é um homem branco, heterossexual, que vive ali sem sofrer nada. O que ele sofre porque ele não tem objetivo, ele é muito sem objetivo na vida. Então, tipo assim, quando ele fala sobre mulheres, por exemplo, é frustrante, porque, sinceramente, ele é um homem falando sobre mulheres. E como ele fala das mulheres, nossa, é horrível. Como ele fala de homossexual também, como ele se refere aos homossexuais, também não é algo não tão agradável de se ler. Eu digo isso se tiver consciência de classe, entende? Então você não pode ler este livro pensando que você vai encontrar um personagem perfeito, porque você não vai. Você encontrar um personagem insuportável, pelo menos foi o que eu achei. E no livro eu vi algo um pouco John Green, entende? Eu não gosto de livros de John Green, que eu acho muito superficial. O Apanhador no Campo de Centeio é mais profundo e mais realista do que o John Green, por isso eu gostei dele. Porque o personagem, como eu disse, ele não é agradável. Ah, ele é um adolescente em todo o sentido da palavra, entende? Então ele não sai pensando que vai buscar algo. Eu acho que ele sai para essa viagem em Nova York pensando que ele talvez encontre algo, entende? E foi aí que eu pensei sobre a morte da juventude. Porque na juventude nós temos essa constante expectativa, essa perspectiva, essa esperança de que um dia nós encontraremos algo que mudará tudo, que alterará tudo, que nós evoluiremos e tal. E isso não acontece com Holden, entende? Então, o personagem, ele não tem nenhum grande romance no livro, o que é ótimo. Porque, né? Do nada, os escritores resolveram colocar romance atrás de romance no tanto de livro, e que é insuportável. Aqui não tem grandes romances, não tem grandes amizades. Acho que a maior coisa mais forte aqui quando falamos de relacionamentos humanos é a questão da família, que o Ruda ainda sofre um pouco com o luto, etc. Mas é um luto não muito assim intenso, sabe? É quando você perde uma pessoa e você vai pensar nela para sempre, porque você perdeu um familiar seu. Então o Holden perdeu o irmãozinho mais novo dele, então de vez em quando ele pensa no irmão mais novo dele, mas não é algo muito assim que deixa ele deprimido constantemente, não é bem assim não. Então isso é interessante no livro, porque o protagonista é realmente o Holden, e as pessoas que ele encontra no caminho são apenas pessoas e que não duram nem um capítulo direito, entende? E isso é ótimo. Algo que me incomoda muito no personagem é que ele adora julgar qualquer pessoa que ele encontra. Não importa quem seja, ele está julgando. E ele, acho que a maneira que ele mais gosta de julgar é rotulando a pessoa de fajuta. Fajuta seria uma pessoa falsa, que diz uma coisa e faz outra, ou finge ser quem não é. Então todo mundo que ele encontra pelo caminho é fajuto. Todo mundo, sinceramente, todo mundo que ele encontrou no caminho é fajuto. Só que você acaba percebendo logo no início do livro que o mais fajuto de todos é o próprio Holden, então é paradoxal. Por exemplo, o Holden julga todo mundo que ele encontra como sendo fajuto, mas eu acho que é um reflexo dele mesmo, porque ele é a pessoa mais fajuta do livro. O Holden é fajuto porque, por exemplo, você vê isso logo no início do livro, dá um exemplo do início do livro. Tem um garoto chamado Akeley. Ele já começa julgando as pessoas de fajuta. Então tem o Akeley ali, e o Akeley é um garoto desagradável, tão desagradável quanto o próprio Holden. E mentalmente o Holden tá, tipo assim, julgando ele, tá pensando negativamente sobre esse garoto, o Akeley. Só que daí, quando ele conversa com o Akeley, ele conversa numa boa, entende? Ele não diz nada do que ele tá pensando, ou seja, ele é falso. O Holden é falso em vários aspectos. E se o Holden não fosse fajuto, o próprio livro seria fajuto. Porque um livro onde tem um personagem perfeito é um livro fajuto, é um livro falso. Então isso foi interessante. Só que o Holden ser fajuto é chato, porque ele julga as pessoas do que ele mesmo é, entende? Ele é falso. Ele é mesquinho. Falando assim, vocês podem até pensar que eu odiei o personagem. Eu não odiei o personagem. Na maioria das vezes eu ficava tipo, ah tá, segue aí, Holden. Eu ficava nem aí pra ele. Em outras vezes, eu realmente odiava ele quando ele falava principalmente de mulheres, ou quando ele mencionava, se referia a gays, ou quando ele simplesmente julgava as pessoas mentalmente, falando, ai, você é tão fajuto. Outra coisa que o Holden faz também é quando ele vai ver uma peça de teatro ou vai ouvir alguma pessoa tocando um instrumento. Por exemplo, tem uma pessoa tocando um instrumento e essa pessoa é muito boa tocando o instrumento. Daí ele fica pensando, essa pessoa é boa tocando o instrumento, só que ela é fajuta. Ela é snob, porque ela sabe que é boa. E quando você sabe que você é bom em algo, você deixa de ser bom, você se torna snob. Então, tipo assim, o Holden não sabe fazer nada na vida dele, sabe julgar as pessoas. E isso é muito chato. Só que em algumas coisas, em alguns aspectos, eu gostei dele. Principalmente em aspectos que eu me senti identificado. O Holden é um garoto bem singular. Singular, tipo assim, ele
ele é um adolescente em todo o sentido da palavra, ele tem algumas singularidades. Como, por exemplo, imaginação fértil. Ele do nada imagina que levou um tiro e começa a andar como se tivesse levado um tiro, entende? Ele começa a imaginar isso. Ou em outros aspectos eu gostei dele também, que o Holden, ele faz essa viagem para Nova York, não em busca de algo, como eu disse, mas tentando encontrar algo. Então ele encontra pessoas pelo caminho que não duram nenhum capítulo direito. E na maioria das vezes ele tá indo para bares. Então ele vai para bares para fumar e beber. E quando ele chega nesses bares, não tem ninguém lá, porque ninguém liga pra ele, entende? Ele só tá lá julgando as pessoas. As pessoas estão um pouco se fudendo pra ele, porque ele não encontra ninguém ali. Aí ele começa a beber e fumar e a ficar deprimido. E é muito legal, porque o personagem, quando ele tá deprimido, ele daí sim ganha uma nova camada, entende? Uma nova camada. Aí você vê essa quebra de expectativa maior, porque ele tá ali, né? Ele quer conversar com alguém, só que não tem ninguém pra ele conversar, entende? Não tem ninguém. Quando ele vai conversar com alguém, as pessoas não gostam dele e mentalmente ele tá xingando essa pessoa. Então é chato pra caralho. Então, quando o Ruden fica deprimido, ele começa a falar: Nossa, eu me sinto tão sozinho, eu me sinto deprimido pra caralho. Ele usa muito palavrão no livro, viu, gente? Muito palavrão, muita gíria. Então ele fala: Eu me sinto muito deprimido e sozinho. É interessante, porque ele não se aprofunda nessa depressão dele. Ele apenas diz: Ai, como eu tô deprimido. É muito adolescente, mas é muito jovem, sabe? Aquele negócio sem sentido. Então, eu acho que o que mais define o Holden é que ele é uma pessoa sem objetivo na vida. E por não ter objetivo, ele gasta o tempo dele julgando as pessoas, julgando todo mundo que tá fazendo algo de diferente. Como o irmão mais velho dele que foi pra Hollywood. Ele julga que o irmão mais velho dele foi pra Hollywood, porque ele acha que pessoas de Hollywood são fajutas. Então ele tá lá julgando. Só que ele não faz nada da vida, ele só faz gastar dinheiro com bebida e álcool. E ficar pensando que ele não quer voltar pra casa dele. Gente, e por que ele não quer voltar pra casa dele? Ai, não dá nem pra entender isso. Ele é muito, sabe, chato, porque ele é insuportável de fato. Mas enfim, tem alguns aspectos que ele é engraçado, ele chega a ser muito engraçado. Eu ri bastante com o Holden, só que eu me frustrei mais com ele. Me frustrei muito. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra comentar sobre ele aqui. Quero comentar sobre a irmã mais nova dele, a Phoebe. Eu não sei como pronunciar o nome dela, mas escreve Phobe. Phoebe. Fala Phoebe. Que na minha imaginação eu pronuncio Phoebe. Então, a Phoebe é igualzinha. Não é que é idêntica ao irmão mais velho dela, que é o Holden. Mas tem muito do Holden nela, sabe? Só que nela isso é suportável porque ela é uma criança. O Holden não é mais uma criança, então você não tem que suportar o Holden, entendeu? Já na Phoebe isso é legal, é legal. Ela é muito sincera. Ela chega no irmão dela e fala: Mas Holden, você não gosta de nada. E de fato, ele não gosta de nada, por isso que ele é chato. Por isso que ele fica aí ele é decadente. Sabe o que ele me faz lembrar? Ele me faz lembrar o Bukowski, sabe? Aquelas pessoas que leem Bukowski. E eu fico tipo, ai, que preguiça, mano, que preguiça. Pois bem, o livro se resume a isso, então, nessa jornada do Holden. Ele não quer encontrar nada, é um livro imutável. Por exemplo, quando eu digo que é imutável, é que o Holden, sim, ele tem várias nuances de personalidade, só que o imutável dele persiste até o fim, entende? Isso me lembra um pouco da filosofia platônica, que por exemplo, tem o conceito de beleza. Você tem que se distanciar do seu conceito de beleza para ver todos os conceitos de beleza que existem, para então saber o que é imutável na beleza. Ou seja, se você se distanciar do Holden e ver todas as nuances dele, você vê o que é imutável cada nuance, é que ele é decadente, ele é deprimido. Então ele tá, tipo, decadente sempre, do início ao fim. E decadente do estilo Bukowski, sabe? Vou beber um pouco aqui, vou me sentir solitário e blá, eu vou julgar as mulheres e blá e tal, e coisa, e isso e aquilo. Mas enfim, eu não odiei o livro, gente, porque é um livro que não me impressionou, mas acabou com minhas expectativas totalmente. E por isso eu gostei dele. Eu aconselho vocês lerem. De 5 estrelas eu dou 5 estrelas, porque eu nunca dou 1, 2 estrelas pra um livro, a não ser que o livro seja insuportável mesmo. Esse livro foi insuportável. Só que, gente, tem algo aqui nele, tem algo, sabe? Eu não vou julgar ele tanto assim, eu já joguei demais. Mas caso vocês queiram ler, leem, porque é uma leitura que você deve ser feita, sabe? Eu não sei porque é considerado um clássico, que as pessoas falam tanto desse livro. O título, eu demorei muito pra entender porque o título é Apanhador no Campo de Centeio. Eu demorei muito pra entender essa imagem aqui. Isso você vai entender só no final do livro. E nem vai entender tanto assim também não, porque é algo, sabe, o Holden é... Mas enfim, caso vocês tenham gostado do livro, do vídeo, deixem um like, compartilhem.
Até a próxima.